Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota, que é o espaço onde a gente fala sobre idiomas, culturas, viagens e as conexões que as línguas criam entre as pessoas. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Hoje eu quero te convidar para uma reflexão sobre um tema que parece simples, mas revela muito sobre o mundo em que a gente vive, a formalidade nas línguas. Vamos falar sobre como a formalidade reflete o jeito de ser de cada cultura. Você já reparou que em alguns idiomas existem palavras e pronomes diferentes para mostrar respeito? E que em outros, como o inglês, todo mundo é you? Pois é, cada língua tem seu próprio grau de distância ou proximidade, e entender isso é mergulhar fundo na alma de um povo. A maneira como uma cultura organiza a formalidade mostra o que ela valoriza. Em algumas sociedades, o respeito está na distância. Em outras, ele está justamente na aproximação. No japonês, por exemplo, existem níveis inteiros de formalidade, como o keigo. Você muda verbos, pronomes e até o tom de voz conforme a situação. Isso mostra o quanto o Japão valoriza a hierarquia, a harmonia e o equilíbrio social. Já na Suécia, acontece o oposto. Lá, a sociedade é tão igualitária que nos anos 60, eles praticamente abandonaram o pronome formal ni e passaram a usar du, que é equivalente ao nosso você com todo mundo. Isso diz muito sobre uma cultura que preza pela igualdade e pela horizontalidade nas relações. No francês, temos o famoso tu e vous. O vous é formal, mas também cria uma certa distância. Já o tu aproxima e hoje é cada vez mais usado, até mesmo no trabalho. No espanhol, o tu e o usted convivem de maneiras diferentes dependendo do país. Na Colômbia, por exemplo, o usted é tão presente que pode soar até carinhoso. E o português tem uma história curiosa. O nosso você era originalmente uma forma super formal, vem de vossa mercê, que com o tempo foi encurtando, voz mercê, até virar você. Hoje os equivalentes formais são senhor e senhora, mas o uso varia muito conforme a região, a idade e até o contexto. E se a gente olhar para nós, brasileiros, dá para dizer que somos um povo bem informal quando se trata de linguagem. A gente quebra o gelo rápido, a gente chama o garçom de amigo, o motorista de irmão e às vezes trata o chefe pelo primeiro nome no segundo dia de trabalho. Essa informalidade não vem de descuido, mas de afeto. É o nosso jeito de aproximar, de criar conexão, de fazer o outro se sentir à vontade. Em vez de demonstrar respeito mantendo distância, a gente demonstra se aproximando, não é verdade? E isso surpreende muita gente de fora. Alguns estrangeiros às vezes ficam desconfortáveis quando um brasileiro chega sorrindo, tocando no braço, chamando de querido, de amigo. Mas para nós, esse é o nosso modo de dizer, tá tudo bem, você é bem-vindo aqui. A língua reflete isso. O você virou quase universal, o senhor e senhora aparecem em contextos bem específicos. E até o tu, em muitos lugares, perdeu o peso gramatical e virou só uma forma carinhosa de falar. A gente é um país onde a proximidade é o padrão. E isso, linguisticamente falando, é fascinante na minha opinião. Aprender outro idioma é entrar num outro código cultural. Você não aprende só palavras novas, você aprende um novo jeito de pensar e de se comportar. No japonês, por exemplo, dizer obrigado pode ser arigatou gozaimasu, ou domo arigatou gozaimasu. Cada versão tem um grau diferente de formalidade. E entender isso é entender como o respeito é estruturado na cultura japonesa. Já em países escandinavos como Suécia ou Dinamarca, um simples tak basta. Porque lá o valor está na igualdade, não em colocar alguém no pedestal. Essas diferenças moldam o comportamento. Quando a gente muda de idioma, a gente muda de, eu chamaria de máscara cultural.
Muda o tom de voz, o olhar, o corpo, o jeito de pedir e de agradecer. A formalidade das línguas é como um espelho. Ela reflete o modo como as sociedades se organizam e se relacionam. Algumas culturas expressam respeito mantendo distância, outras aproximando. E nenhuma dessas formas é certa ou errada, elas só mostram maneiras diferentes de viver o respeito. Quando a gente aprende um idioma novo, a gente aprende também como aquele povo enxerga o outro e o que considera respeito, afeto ou igualdade. Então, da próxima vez que você aprender uma nova palavra, um novo pronome ou uma forma diferente de tratamento, lembre-se, não é só gramática, é cultura, é história, é humanidade. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Esse episódio foi um pouco diferente, foi um pouco mais filosófico, eu diria. Eu pensei muito nas minhas experiências que eu vivi até hoje, os choques culturais que passei, e muito disso foi devido a essa informalidade que eu diria que nós temos. A gente tende a quebrar barreira, quebrar o gelo muito rápido, enquanto em outros lugares isso leva mais tempo, né? Mas isso vai ficar para um outro episódio. Tem umas histórias legais que eu passei na Finlândia e na Suécia e eu vou compartilhar com vocês futuramente. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha, segue o podcast e me conta lá no Instagram o que mais te chamou a atenção sobre a formalidade em outras línguas. Não se esqueça também de avaliar o podcast na sua plataforma favorita e enviar para aquele seu amigo ou amiga que está dando seus primeiros passos na jornada poliglota. É isso, pessoal. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Até a próxima.